Evangelho de João, capítulo 5, versículos 45, 46 e 47, os três últimos versículos do Evangelho de João. Diz-nos assim a palavra de Deus: contudo não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Nesta manhã eu quero falar sobre um perigo que nós corremos, o de ler as Escrituras com a mente fechada para o que Deus quer falar conosco. Deus fala através das Escrituras. Mas nós corremos o risco de ler as Escrituras movidos ou sob a ótica dos nossos preconceitos e não perceber o que Deus quer nos dizer através das Escrituras. É o que Jesus disse que estava ocorrendo com aqueles judeus religiosos, zelosos das leis de Moisés, dos escritos do Velho Testamento, estudiosos que se reuniam todos os sábados nas sinagogas para estudar a lei de Moisés e que não estavam percebendo a principal personagem das Escrituras. A principal personagem das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Cristo já aparece em Gênesis capítulo 1. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então já foi Deus criou, o Espírito se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e essa luz era a luz de Cristo. E o disse Deus, a voz de Deus, a fala de Deus, o logos de Deus, era Cristo. Cristo começa no início da Bíblia. Abel, assassinado por seu irmão Caim, por inveja do culto que ofereceu a Deus, é um símbolo de Cristo. A arca de Noé é um símbolo de Cristo. O carneiro que Abraão sacrificou no lugar de Isaac era um símbolo de Cristo. Cada figura do Velho Testamento, então, as principais figuras do Velho Testamento representavam a Cristo. O apóstolo Paulo diz que a rocha que Moisés ordenou e da qual saiu água para saciar a sede dos israelitas no deserto era Cristo. Então, todas aquelas figuras do Velho Testamento, o próprio templo, várias figuras do próprio templo representavam a obra de Cristo. E agora Jesus está dizendo para aquelas pessoas que elas liam e estudavam cuidadosamente as Escrituras e não tinham percebido a Cristo. Tenha isso em mente, meu irmão. Quando você estiver estudando as Escrituras, o objetivo das Escrituras é levá-lo a Cristo. Ele é a personagem central de toda a Escritura. E aí a Bíblia nos diz, e o próprio Cristo nos diz, que por meio dele vamos a Deus. O apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é Cristo que precisa ser encontrado nas Escrituras, e por causa da mente fechada desses homens que agora estavam perseguindo e queriam matar Jesus, eles não conseguiam, eles estudavam as Escrituras
e eles não conseguiam compreender as Escrituras, porque estavam de coração fechado, inclusive por causa dos rituais da sua própria religião. Eles se distanciaram de Deus por causa da sua religião. Isso é um perigo muito grande. O perigo de ser religioso e não ter um relacionamento pessoal com Deus. Parece contraditório, porque a palavra religião é religar. É ligar o homem com Deus. E estes homens estavam distantes de Deus, examinando as Escrituras, zelosos da sua religião, porque por causa da própria religião, virou um obstáculo entre eles e Deus. Olha que coisa triste. E é interessante o versículo 45. Aliás, todos os três, mas olha o detalhe no verso 45. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Jesus disse, eu nem preciso acusar vocês perante Deus. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Eles davam muita credibilidade a Moisés. Havia alguns personagens do Velho Testamento, por exemplo, Abraão, que os judeus davam uma grande importância a Abraão. Moisés, que libertou o povo de Israel do Egito e que lhes deu a lei. Elias, que era considerado o maior profeta do Velho Testamento. E aí Jesus diz, vocês leem Moisés, vocês creem em Moisés, vocês colocam sua esperança no que Moisés diz, mas aí quando eu chego, vocês não me reconhecem. Então a própria lei de Moisés, os próprios escritos de Moisés em quem vocês têm colocado sua esperança, será o acusador de vocês perante o Pai. Que isso nunca se aplique a nós. Como assim? De estudar as Escrituras e não permitir que as Escrituras nos conduzam a um relacionamento com Cristo, ficar preso à letra, ficar preso à linguagem, à história. Ou que as Escrituras cheguem intelectualmente à nossa mente, mas não cheguem espiritualmente a nosso coração. Correr o risco de ouvir a voz de pessoas lendo as Escrituras ou interpretando as Escrituras e não ouvir a voz de Deus, não com os meros ouvidos humanos, mas com os ouvidos do coração. Era o que estava acontecendo com esse povo. Eles colocavam sua esperança na lei de Moisés. E agora Jesus está dizendo, a própria lei que vocês respeitam, valorizam tanto, vai ser o acusador, o padrão com que Deus vai condenar vocês. Olha que coisa. Que jamais os evangelhos, os escritos dos evangelistas, os escritos de Paulo, da Bíblia como um todo, do Novo Testamento, seja o padrão com que o Senhor venha nos acusar. Deus venha nos acusar. Como seria isso? Será que naquele último dia Deus vai dizer, olha, você leu isso lá e não abriu o seu coração, e não compreendeu, e não percebeu o que eu te falei? Isso é o risco. Versículo 46, ele diz, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Ali estava quem tinha mais autoridade do que Moisés, mas eles ainda estavam considerando Moisés superior a Cristo, e estavam com os corações completamente fechados para a mensagem de Cristo. E Jesus já disse anteriormente, porque o amor de Deus não estava no coração deles. No versículo 42, Jesus diz assim, sei que vocês não têm o amor de Deus, e é verdade. Lá no versículo 16 ele diz, então os judeus passaram a perseguir Jesus, e no verso 18 ele diz, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo. Queriam matar Jesus, estavam perseguindo Jesus, porque o amor de Deus não estava no coração deles.
E eles não compreendiam as escrituras que eles estudavam com tanta dedicação, exatamente porque o amor de Deus não estava no seu coração. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como metal que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. O amor é o padrão que mede o nosso relacionamento verdadeiro com Deus, para que a nossa religião não seja mera formalidade. É o amor. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14, ele diz que o amor é o vínculo perfeito, que une perfeitamente, que une-nos a Deus e uns aos outros. Era o problema destas pessoas. Moisés aqui, que Jesus menciona aqui no versículo 46, se vocês crescem em Moisés, é uma maneira de dizer, se vocês crescem nos escritos de Moisés, que vocês estudam tanto, que vocês se esforçam tanto em obedecer, e não me perceberam. Eu chego trazendo uma mensagem, e vocês ouvem essa mensagem e não identificam que Moisés falou exatamente disso. É engraçado Jesus dizer, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito toda a escritura. A mensagem de hoje toda a escritura é a respeito de Cristo. Toda a escritura é uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem central das escrituras. A gente chama a Bíblia de palavra de Deus, a gente declara que a Bíblia é a palavra de Deus. Prestem muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. Se nós lemos as escrituras e não vemos Cristo, ela só é mais um livro que nós estamos lendo. Só vai estar nos dando informações intelectuais. E a palavra de Deus não vai estar chegando ao nosso coração, porque Cristo é a palavra de Deus. O apóstolo João começa o seu evangelho aqui dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, a palavra grega para verbo lá é logos. Nessa Bíblia diz, no princípio era aquele que é a palavra, é o logos. O logos estava com Deus, o logos era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra de Deus. Se ler as escrituras não nos levar a Cristo, nós estamos perdidos tanto quanto estes homens aqui. É a palavra desta manhã, verso 47. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É engraçado isso aqui. Eles iam dizer, mas nós cremos. E Jesus diz, não creem porque vocês não chegam em mim. Como vocês vão crer no que eu digo? Ali quem estava falando era incomparavelmente superior a Moisés. Era quem inspirou Moisés a escrever. Era o personagem central dos escritos de Moisés. E eles não tinham percebido isso. Então a conclusão da nossa breve reflexão nessa manhã é a nossa leitura, o nosso estudo das Escrituras tem nos levado a Cristo? Você tem conhecido mais de Cristo? Você tem um relacionamento mais profundo com Cristo? Você tem seguido os passos do Senhor Jesus Cristo? O seu estudo das Escrituras tem o levado a isso? Preste atenção muito nisso, porque se o estudo das Escrituras não o levar a Cristo, você está perdido. Eu vou só citar um exemplo aqui no final, já ia encerrar, mas deixa eu citar um exemplo aqui no final. Eu estava num culto e eu não era o pregador daquele culto, e o pregador chamou-nos para meditar no Salmo de número 15. E ele leu, Senhor, quem habitará no teu santuário?
Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. E aquele pregador começou a dizer: olha, se você não for íntegro na sua conduta, não praticar o que é justo, se de coração você não falar a verdade, você não habitará no santuário do Senhor, você não poderá morar no santo monte de Deus, você será abalado. Começou a aplicar nesse sentido o salmo, e quando ele terminou, graças a Deus, o dirigente perguntou: alguém quer dizer alguma palavra? E eu disse: meu irmão, se você ler este salmo e não encontrar Cristo neste salmo, você vai ficar desanimado, porque este salmo diz que nós não podemos habitar no santuário de Deus e nem morar no seu santo monte, que nós seremos abalados realmente, porque em algum momento nós falhamos, em algum momento nós violamos a lei de Deus e pecamos. Quem é este homem que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e de coração fala a verdade? É Cristo. Graças a Cristo, agora eu me rendo a Cristo pela fé. Eu recebo como Senhor da minha vida. Aí sim, eu habito com Ele no santuário de Deus. Eu moro no santo monte de Deus. Eu não serei abalado, porque eu estou em Cristo. Entendeu? Eu quis citar este exemplo, presta atenção nisso, irmãos. É Cristo. É por meio de Cristo. Nós não podemos, se nós aplicarmos isso aqui a nós mesmos, o resultado vai ser tão perdido. Não temos comunhão com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque os nossos melhores atos de justiça são como trapos da imundícia. Porque Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, não viu quem buscasse a Deus, não viu quem fizesse o bem. Então esta personagem aqui que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade, é Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, as Escrituras obrigatoriamente tem que nos levar a Cristo, porque se não estudarmos as Escrituras e não vermos Cristo, se não chegarmos a Cristo por meio das Escrituras, não vamos chegar a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, povo de Deus?